Olá pessoal, essa é a nossa aula assíncrona que dá continuidade à formação sobre os modos de existência da memória, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esses tópicos que vão aparecer aí na tela. São as 5 características da memória. Eu falei deles rapidamente quando a gente teve a nossa conversa síncrona, né, dentro do curso de extensão, e hoje eu quero então me estender um pouco mais em cada uma dessas características para a gente poder pensar, né, juntos e juntas, e vocês poderem também ter esse material aí para poderem pensar de que maneira essas 5 características se conectam com as questões relativas à memória do artesanato no Brasil. Quando a gente teve a nossa aula síncrona, né, a nossa conversa de 1 hora, eu falei muito dessa primeira característica que diz respeito ao fato de nós sermos dotados de um mosaico de memórias. Né? Eu vou pegar aqui um pedaço do texto que eu trabalhei com vocês e eu vou alternar então entre o texto e a apresentação. Tá? Então, do ponto de vista da ideia do mosaico de memórias, é importante a gente ter em mente isso que está na tela aí, né? Quando a gente pensa lá a diversidade desse mosaico, ou seja, quais são as peças, né? Pensando um mosaico, quais são as peças que compõem esse mosaico e como é que elas se conectam com a ideia dos modos de existência da memória e com políticas da memória. Bom, então, quais são essas peças? Uma primeira peça desse mosaico diz respeito a isso aqui, ó, as relações de força, né, e os processos sociais que estruturam aquilo que a gente lembra do passado. Né? O que nós estamos dizendo aí? Nós estamos dizendo de como é que uma determinada comunidade, que pode ser desde uma comunidade onde a mestra ou o mestre artesão atuam, até a própria associação de artesãos, até a própria federação, né? Pode ser uma nação, né? Se a gente pensar, por exemplo, a memória do artesanato no Brasil, pode ser uma determinada etnia, quando a gente pensa, por exemplo, um artesanato que está associado aos povos originários ou a comunidades quilombolas. Então, de um lado, a gente tem a maneira como essa comunidade, a nação ou a etnia estruturam a sua lembrança sobre o passado. O que eles escolhem lembrar coletivamente, de que maneira eles fazem isso, porque quando a gente pensa as relações de força e os processos sociais, nós estamos pensando o seguinte, comemorações são uma forma de relembrar e representar o passado? Sim, então datas comemorativas ou datas religiosas são sempre uma forma da gente relembrar uma tradição. Então, do ponto de vista do artesanato, de que maneira uma associação de artesãs ou artesãos pode fazer isso? Ela pode homenagear uma mestra, reconhecida na comunidade, ou a própria comunidade onde o artesão ou a artesã atuam, pode fazer festas ou comemorações específicas relativas ao artesanato. Então a gente pode pensar desde coisas muito simples como o dia do artesão, o dia da artesã, o dia do artesanato, mas a gente pode pensar em monumentos, a gente pode pensar em documentos, por exemplo, que resgatam a história do artesanato dentro de uma determinada comunidade ou num país. A gente pode pensar também em leis que fazem isso, mas mais comumente, quando a gente pensa os processos sociais, a gente está pensando também no modo como esses saberes são transmitidos. Então, eles são transmitidos via histórias, contação de histórias, ou seja, via oral. Eles são transmitidos porque as pessoas aprendem isso em livros. Eles são transmitidos porque isso estrutura aquela comunidade. Então, por exemplo, será que a associação, uma associação de artesãs, tem algum tipo de material que faz com que as pessoas, para entrar naquela associação, tenham que conhecer a história da associação, a história do artesanato, de que maneira aquela associação foi criada?
Será que tem alguma cartilha para fazer isso? Isso tudo, né, indica essa questão das relações de força e dos processos sociais, né? E isso ajuda a gente não só a falar do passado, mas a manter o passado vivo e atuante no momento em que a gente está existindo. Então, quando a gente pensa a ideia do mosaico de memórias, como está aí, né, como está aqui, a ideia não é pensar a memória só, como eu disse lá no nosso encontro, como uma coisa do passado, mas é pensar a memória como algo que o tempo inteiro está presente com a gente, né? Então, de que maneira a gente, enquanto artesã, enquanto artesão, pode manter essa memória viva, né? E aí, o Joel Kandal, que é o texto aí que a gente trabalhou e que eu deixei para vocês, quando ele fala dessas relações de força, né, quando a gente fala de política de memória, a gente está falando também de um esforço coletivo para manter esta memória viva e atualizada, né? Isso diz respeito não só ao modo como cada grupo vai manter isso, mas também a um outro tipo de estratégia, que aí pega esse segundo ponto aqui, que diz respeito às estratégias políticas, né? Então, quando a gente pensa programas de governo, planos ou projetos, por exemplo, de uma federação ou de uma associação ou de um município, né, para manter viva, né, a presença do artesanato, de que maneira isso vai ser feito? Então a gente pode pensar, por exemplo, cursos de formação de artesãs são estratégias políticas para manter o artesanato vivo? Penso eu que sim, porque não estão simplesmente dizendo de uma representação do passado, mas estão falando dessa ideia de orientar essa representação do passado para o momento atual, né? Então, quando a gente pensa, né, o marco conceitual do artesanato, ele é uma estratégia política fundamental para organizar a maneira de se pensar o artesanato, né? Então, as estratégias políticas dizem respeito a tudo aquilo que vai para além do que a comunidade já pode fazer no seu dia a dia, né? Eu lembro que quando a gente fez a conversa, a gente discutiu um pouco e o modo de vida das artesãs e dos artesãos, aonde que entra isso? Porque a memória do artesanato, ela não está presente só nas peças, né, que vocês fazem. Óbvio que isso é fundamental, né? Por exemplo, saber como uma peça é feita, o processo de produção, o tipo de matéria-prima, tudo isso está diretamente relacionado à memória, né? Então, esse saber está preservado aonde? Ele está numa cartilha? Ele é só transmitido de boca a boca? Ou existe um programa de governo para preservar isso? Existe um programa da associação ou um projeto da associação para preservar isso, né? Então, a gente tem essas duas formas aí de pensar as políticas de memória dentro desse mosaico de memórias, né? Mas a gente tem também uma terceira forma, que é essa ideia de estudar, né, o artesanato e estudar a memória do artesanato. Então a academia pode fazer isso. A gente tem, né, as estruturas políticas que podem olhar para isso e também ajudar nesse diálogo e, obviamente, as associações e as federações. E esse mosaico diz respeito a um conjunto muito grande e muito variado de memórias, né? Eu falei disso um pouco lá na nossa aula, quando a gente pensou os condicionamentos e os hábitos, quando a gente pensou a memória espacial, né? O jeito de fazer um determinado objeto é uma memória. Quando a gente pensa a memória que a gente viveu, a memória que a gente conheceu porque alguém nos contou, né? Então, tudo isso vai ajudar a estruturar essa ideia do mosaico de memórias, tá? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Um segundo ponto diz respeito a isso. A memória humana, ela é uma memória social. O que significa dizer que a memória humana é uma memória social? Deixa eu voltar aqui um pouco para a gente ir lá para esse pedaço. Quando a gente pensa a ideia da memória humana como uma memória social, nós estamos falando fundamentalmente de que a nossa memória, obviamente, a gente tem uma memória nossa, individual, né? Cada um de nós é afetado pelos acontecimentos da vida e lembra desses acontecimentos de uma ou de outra maneira, mas há também uma memória que vai ser
formada pelo que o Joel Kandal fala de quadros sociais, né? E o que são esses quadros sociais? Que identidade que é essa? Isso aí vai dizer respeito muito à maneira como, né, a gente conta as nossas memórias, partilha essas memórias em grupo, ou seja, vocês partilham as memórias de vocês em grupo relacionadas ao artesanato, em que grupos? E de que maneira esses grupos também falam dessa memória, né? Então, essa é uma forma da gente manter uma lembrança ativa, entender que a nossa lembrança ela é composta pela lembrança de várias outras pessoas. Então, muitas vezes eu sei de um jeito ou de um modo de fazer artesanato ou de um modo de pensar sobre o artesanato porque eu conversei com várias outras pessoas ou porque dentro da associação isso é conversado, né? E a gente acaba fazendo pactos, né? Que não são pactos necessariamente escritos, não necessariamente não terminam numa legislação, mas são coisas que a gente acorda, né? Faz um acordo pela convivência mútua, né? Então isso significa o quê? Né? Quando a gente fala da nossa experiência e compartilha a nossa experiência, né? A gente está ajudando a espalhar um jeito de pensar aquela memória, né? Esse jeito de pensar também vai estar ou vai ser influenciado por estruturas políticas, como a gente viu aqui, o poder político, as próprias comunidades, elas falam de artesanato, elas reconhecem que existem artesãos e artesãs, né, dentro da comunidade. Como é que elas falam dessas pessoas? Isso tudo vai interferir profundamente no modo como a gente pensa, né, a memória do que quer que seja, e nesse caso a memória do artesanato. Então, acho que é importante vocês investigarem, né, dentro das associações, nas comunidades em que vocês vivem, junto, né, ao poder público, de que maneira se fala das artesãs e dos artesãos. Eles são simplesmente produtores de objetos, eles têm uma história de vida, as associações são importantes para aquela comunidade, são importantes para a cultura, né, de um grupo de pessoas, são importantes para o país, ou não se fala de artesanato dessa maneira. Então é muito importante a gente ter essa noção de como o artesanato aparece na fala dos mais variados grupos sociais, né? E por que isso? Porque, e aí vamos para a nossa terceira característica aqui, porque a memória sempre vai ser uma combinação de lembrança e esquecimento. O que significa pensar que a memória é lembrança e esquecimento? Isso tem a ver com o modo como cada grupo social escolhe o que vai lembrar e o que não vai lembrar, ou seja, que história vai contar e que história não vai contar. Tem a ver com isso que está na tela aí, né? Cada grupo, hoje, quando a gente pensa, né, por exemplo, as comunidades quilombolas, os povos originários, a gente pensa, bom, cada pessoa e cada grupo social quer contar a sua história, quer ter esse direito de contar a sua história. E eu acho que muito do que a gente está fazendo no Rede Artesanato Brasil, né, com esse diagnóstico, é profundamente dar voz para as artesãs e para os artesãos para que eles contem a sua história. Isso significa o quê? Que toda memória, né, quando ela vem à tona, né, ela não é necessariamente a única memória existente, né? Então, quando a gente pensa um conjunto de memórias, né, individuais que se transformam numa memória social, né, o que a gente tem? Muitas relações entre as pessoas em diferentes momentos da vida, e isso tudo cria um caldo de cultura. Então, por exemplo, a gente tem artesãos e artesãs mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que têm uma longa história de vida no artesanato, pessoas que estão começando agora. Isso tudo vai se misturar. Tem gente que lembra de muitas coisas, né, de maneira muito distinta de outros colegas, de outras pessoas que trabalham com artesanato, né? Então, isso significa dizer que essas pessoas estão contando uma memória errada, estão contando mentira,
estão contando inverdades. Não. Né? O esquecimento é fundamental para a gente poder viver. Porque imaginem vocês se a gente se lembrasse de absolutamente tudo que já aconteceu na nossa vida. Não, primeiro, não ia caber na nossa mente, nem no conjunto da sociedade, nem se a gente ficasse escrevendo toda a história de vida que a gente já viveu, né? Você não teria uma... E, por outro lado, tudo ia ser muito diferente, porque o dia de hoje é completamente distinto do dia de ontem, né? De 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, a cada momento de vida, né, a gente viveu, né, a nossa experiência de vida de um jeito diferente. Então, imaginem vocês que trabalham com artesanato. A cada momento da vida de vocês, vocês experimentaram, né, essa ideia de fazer artesanato de um jeito diferente. Né? Talvez muitas vezes com empolgação, outras vezes assim já cansadas ou cansados, outras vezes entendendo que aquilo era fundamental para a família como um todo. Né? Então, a cada vez a gente lembra de determinadas coisas que nos aconteceram e, obviamente, esquece outras. Esquecer significa apagar? Não, significa muitas vezes não lembrar num tempo, né, em que a gente está contando. Então, por exemplo, hoje eu posso lembrar de coisas que me aconteceram na semana passada, se eu estiver contando, por exemplo, essas coisas para minha filha. Mas se eu for contar para uma colega de trabalho, eu provavelmente vou falar da semana passada de uma maneira completamente distinta, ou seja, a gente seleciona o que a gente está contando quando a gente fala da memória. Por isso não tem sentido falar de uma memória que é mais verdadeira e uma memória que é mais falsa. Né? Tem modos de transmitir memória, tem modos de gravar e a gente não se lembra de tudo. Então essa ideia isso aqui é muito importante. A memória também é esquecível. Ela é o conjunto de vestígios, de rastros descontínuos. Né? Quando a gente vai contar alguma coisa que a gente lembrou, é no presente que a gente organiza essa coisa. Então, quando vocês, imagino eu, quando vocês falam, por exemplo, de artesanato para uma plateia em que tem pessoas que estudam artesanato, a gente seleciona algumas coisas. Quando vocês vão contar, por exemplo, para os filhos ou para os netos, a gente seleciona outras coisas. Qual memória que é mais verdadeira? As duas são verdadeiras. Porque a gente seleciona algumas coisas, ou seja, entre aspas, esquece algumas coisas para poder contar outras ou enfatizar outras coisas. Né? Imaginem vocês, o artesanato é um mundo. Né? Se a gente fosse falar de artesanato, eu estou descobrindo profundamente o artesanato agora, eu não consigo contar tudo o que eu já descobri sobre artesanato. Então eu seleciono e a cada vez a minha lembrança do artesanato vem de um jeito. Por isso que é muito importante a gente poder ouvir todas as vozes que falam sobre o artesanato. Pensar uma política de memória do artesanato é profundamente pensar que cada conjunto de pessoas tem a sua memória sobre o artesanato, o seu discurso, o seu jeito de viver o artesanato. É no convívio dessas diferenças que a gente consegue criar uma rede forte. Né? E claro que com essas diferenças tem tensões, tem pessoas que discordam. Sim, isso é saudável, isso é natural. Né? O problema é quando a gente fica querendo defender uma verdade associada a um determinado conjunto de lembranças, como se a verdade do artesanato fosse uma só. Né? Eu acho que é muito importante pensar na pluralidade de lembranças que a vida de cada uma e de cada um de vocês traz para dentro do artesanato. Né? Ou seja, a memória está falando do passado, sim, mas para quê? Para preparar o futuro, que é a nossa quarta característica da memória. O que significa isso exatamente? Né? Quando a gente pensa nessa ideia do esquecimento e da lembrança e de selecionar coisas, né? Isso significa, né? Por que a gente está esquecendo de algumas coisas? Né? Ou porque no momento em que a gente resolveu contar aquilo, isso não é importante, né? Ou porque aquilo, vamos dizer, tem uma relação que naquele momento em que a gente está contando a história, ela não vem à nossa cabeça, ou porque a gente quer defender uma posição política em relação, por exemplo,
ao artesanato. Então, eu prefiro pensar que o esquecimento é uma forma da gente guardar num canto uma determinada informação que a gente pode voltar a ela depois, né? E que muitas vezes a gente entende que para a discussão que se apresenta, não é importante trazer aquela informação naquele momento, mas não significa que ela deva ser apagada. Eu gosto muito, e eu acho que eu falei disso lá no nosso encontro, de pensar que o esquecimento é o tempo que a memória demora para encontrar alguma coisa no sótão da nossa mente. Então, as coisas esquecidas, na verdade, elas são um tempo que a gente está ali demorando para se lembrar delas. Obviamente, quando a gente cria políticas de memória que estão para além de uma transmissão oral, quando a gente compartilha a nossa memória com uma associação, quando essa associação cria uma política de espalhar essa memória, de falar dela, de criar cursos sobre como fazer artesanato, de levar as pessoas para verem o jeito de fazer artesanato, de entenderem como o artesanato é feito, a gente está ajudando a pensar aquela memória viva, né? Nós estamos dizendo o seguinte, aquilo que parecia esquecido porque não tinha importância, não é porque não tem importância, é porque naquele momento em que a gente resolveu contar, não precisava aparecer. E por isso que é bacana pensar essa ideia da memória a serviço do futuro, né? O que é isso? A ideia não é guardar a memória em algum lugar para a gente nunca mais falar dela. Eu acho que aí é que tem um problema, porque aí sim a memória pode ser não esquecida, mas ela pode ficar perdida, porque as pessoas acham que aquilo não tem mais importância. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos modos tradicionais de fazer artesanato e compara isso com modos contemporâneos, nós estamos fazendo justamente essa discussão que está aí no texto, quando a gente pensa essa ideia de que a memória não tem só a função de guardar as experiências do passado numa caixa que ninguém nunca mais vai abrir, né? Mas é reciclar essas memórias, é recombinar isso. Então, por exemplo, quando a gente resolve, né, quando vocês falam em, bom, é preciso rediscutir o marco conceitual do artesanato, por que é importante discutir o marco conceitual do artesanato e manter essa discussão viva? Porque o jeito de fazer artesanato vai mudar com o tempo, né? Então a memória, ela está falando daquilo que passou, mas para falar como é que está no presente, né? Como é que as coisas acontecem hoje e como é que a gente quer que elas aconteçam, ou seja, que artesanato nós queremos para o futuro. Não é só que artesanato era do passado, mas é que artesanato a gente quer inscrever no futuro, né? Então é muito bonito isso aqui, ó, a ideia de que a memória vai ter sempre a ver com uma inscrição no futuro. Ou seja, quando a gente pensa sobre memória, fala sobre memória, né? E pensando nessa ideia da memória falar do passado, a gente está dizendo o seguinte, o que eu quero que uma pessoa conheça sobre o artesanato, né? Porque essa pessoa que conhece, né, ela vai ajudar a pensar a memória social aqui, ó, né? Ela vai ajudar a construir esse mosaico de memórias. Então, essa pessoa e essas pessoas. Então, quando eu falo para uma comunidade né, sobre o modo como eu penso, né, um determinado acontecimento, ou o modo como eu compreendo o fazer artesanato, né, eu estou ajudando essa comunidade a falar desse artesanato para o futuro, para as gerações que virão, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar assim, que o passado não é uma coisa que está morta, o passado não é uma coisa para a gente guardar num canto e falar, tá vendo? Era assim que se fazia e ficar com essa coisa nostálgica. Mas tudo mudou e a gente pode jogar esse passado fora. Não, o passado não é para se jogar fora. O passado é para a gente compreender como é que as pessoas que hoje fazem artesanato estão aqui. Né? Por que a gente fala de mestras e de mestres artesãos? Né? Como é que eles chegaram e elas chegaram até aqui? Qual que é a importância deles? Que conhecimento eles carregam? O que eles podem nos ensinar? Né? E como é que eu posso colocar isso na minha vida presente e construir o meu futuro a partir disso? Né? E por fim, a última característica da memória diz respeito a essa ideia de aprendizagens não conscientes. Isso diz respeito ao quê? A, por exemplo, ver uma pessoa fazendo artesanato, né? Quando a gente faz uma oficina, começar a perceber
que o corpo da gente vai adquirindo um jeito de fazer a peça, a mão adquire um jeito de moldar a peça. Isso é o que a gente chama de uma aprendizagem não consciente. Muitas vezes, o jeito de transmitir isso é sentando com uma pessoa do lado e falando, vamos fazer junto uma peça. E isso é uma coisa super forte, pelo menos para mim, que não conheço artesanato, né? Que é ter a paciência para fazer juntos, fazer juntas. Não necessariamente eu vou virar um artesão, mas aprender o gesto é aprender a memória, né? É descobrir que aquela memória ela está conectada a vários corpos. Então, o corpo de cada pessoa que é artesã e cada pessoa que é artesão carrega a memória. Por isso que é muito importante a gente respeitar as pessoas que fazem artesanato, né? Eu sei que vocês pensam, mas falar disso, né? Uma pessoa que faz artesanato não é simplesmente alguém que está produzindo um objeto e pronto, e acabou, e esse objeto poderia ser produzido por qualquer outra pessoa. Pode ser uma visão um pouco romântica, né? Mas transmitir o jeito de fazer é fundamental para que a memória continue viva e continue preparando o futuro do artesanato. E eu acho que a gente só faz isso coletivamente, né? Então, assim, era isso que eu queria ter, né, complementar em relação àquela conversa que a gente teve, que foi muito rápida, porque eu acho que todas, né, essas características de memória aí, elas tocam de alguma maneira em coisas que depois podem virar políticas de memória, né? Então a gente pode falar desde elaborar cartilhas, fazer oficinas, né, ouvir as pessoas. Então eu fico pensando, por exemplo, é muito importante comercializar a produção, mas é muito importante também falar das histórias, registrar essas histórias, escrever livros, fazer vídeos, documentar o jeito de fazer, partilhar o conhecimento. Não vai fazer com que o conhecimento de cada um e de cada um se perca ou que as outras pessoas repliquem. Na verdade, vai fazer com que esse conhecimento seja potencializado, com que mais pessoas possam ver, ouvir e saber o que é artesanato. Eu acho que é muito interessante a ideia de que quando a gente transmite alguma coisa, a gente não perde esse saber. Na verdade, a gente multiplica esse saber. E eu acho que com a memória acontece a mesma coisa. Quando eu falo de alguma coisa que eu lembrei, essa coisa não sai de mim, mas eu ajudo a outra pessoa a perceber por que esse acontecimento é tão importante para a minha vida. Então eu imagino que quando cada uma e cada um de vocês fala sobre artesanato, sobre o modo como vocês fazem e como vocês vivem, vocês ajudam as pessoas a perceberem a importância de se fazer isso para a vida cotidiana de vocês. Obviamente, né, para vocês sobreviverem, mas para o viver cotidiano. E quando a gente transforma isso, por exemplo, numa lei igual a do marco conceitual, é fundamental que isso possa aparecer lá de alguma maneira, para que as pessoas entendam que respeitar uma lei não é só porque isso pode dar um problema jurídico, mas respeitar uma lei é respeitar a memória das pessoas que fizeram aquela lei, é respeitar aquilo que está no espírito da lei. Eu não sou da área de direito, tá? Mas eu acho que a cada vez que a gente cria um documento, alguma coisa que põe a nossa memória para fora da gente, a gente está dando uma oportunidade para mais pessoas conhecerem o jeito da gente imaginar a vida, pensar o futuro, pensar o artesanato e criar o artesanato e criar coletivamente. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês como complemento da aula. Espero que vocês aproveitem, espero que isso ajude na leitura do texto do Joel Kandal, tá? A gente, obviamente, vai seguir, porque o projeto segue, né? E isso aqui é mais um complemento para a gente poder continuar as nossas conversas. Obrigado demais pela atenção de vocês. Eu estou muito feliz assim de estar nesse projeto. Espero conhecer muitas pessoas ainda, né? Nós estamos nesse momento aí de distância, mas eu acho que uma das coisas que o projeto também vai nos permitir é justamente fortalecer esses laços de memória. Um abraço para todas e todos.